De volta com o nosso programa Boa Tarde Cidadão na Band Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte. Vamos agora discutir com Itamar Rocha, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão, a respeito dessa lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa que regulamenta a atividade no estado do Rio Grande do Norte. Você que nos acompanha em qualquer cidade do Rio Grande do Norte pode participar, interagir conosco. Basta mandar a sua mensagem de texto ou também o WhatsApp para o 999-827916. Itamar Rocha, seja bem-vindo ao Boa Tarde Cidadão. Boa tarde, Robson. Boa tarde, telespectadores. Um prazer tê-lo conosco. Eu me recordo que aqui, falando para o meu telespectador, nós estamos diante de mais um capítulo desta novela que a produção do camarão enfrenta não só no Rio Grande do Norte, mas no Brasil inteiro. Durante muito tempo funcionando sem uma regulamentação. Houve a aprovação de uma lei federal e agora há uma lei estadual sendo aprovada, foi aprovada por 23 votos a 1 na Assembleia Legislativa, nos moldes sem ferir a legislação federal. Eu pergunto, do que trata esta lei, Itamar Rocha, detalhadamente, que foi aprovada no Rio Grande do Norte? Robson e os telespectadores, veja bem, o Código Florestal, ele pintou o quadro geral, o Brasil inteiro. E as particularidades de cada estado devem ser pintadas pelas assembleias dos estados respectivos, né? E aí foi o entendimento que nós tivemos de trazer o pleito e a Assembleia daqui mais uma vez, porque você sabe que em 2005 nós tínhamos aprovado, e a aprovação de 2005 tinha sido por 23 a 1, essa agora foi 19, porque tinham 4 deputados de licença, ou que estavam afastados, e veio para trazer a peculiaridade do Rio Grande do Norte, porque o Rio Grande do Norte é o único estado da federação onde não se aplica, ou não se, os órgãos ambientais não atendem o Código Florestal, não aceitam, porque a definição da polêmica que está em jogo sempre é a questão do água silvopastoril, porque a água silvopastoril foi encontrado, que o Código Florestal encontrou, para colocar, diga assim, um freio entre o que foi operando até julho de 2008 e para frente. Para frente é outra coisa, mas até julho de 2008 está protegido. Se você é água silvopastoril, você não tem que desmanchar, imagina. Vamos explicar para a população o que é essa atividade agro-silvopastoril. É uma atividade, diga assim, que envolve a agricultura, a pecuária, a aquicultura, a cassinicultura, que são desenvolvidas, diga assim, que levam em consideração a conservação do meio ambiente, né, que é feita sempre na frente de tudo, né, e que elas podem ser desenvolvidas, diga assim, de forma isolada ou conjunta. Né? Mas que essa atividade foi dado um destaque que ela permitiu que que a julho de 2008, que estava operando julho de 2008, ele não tem que afastar das suas áreas de APP. Então, porque você imagina como seria... APP é a área de proteção permanente. Você imagina como seria o Rio Grande do Norte, produz 95% do sal do Brasil. Todo o sal do Brasil tem que afastar. Então, vai ser um desastre naquele do sal. A cassinicultura do Rio Grande do Norte, e o primeiro projeto que eu fiz no Rio Grande do Norte foi em 81. Né? E naquele tempo a legislação permitia até o financiamento para você cortar mangue. Não tinha preservação de manguezal. Então, no Código Florestal, a preservação do manguezal foi mantida, não pode se mexer no manguezal. O salgado, que são os terrenos salitrados, que a salinidade varia de 100 a 150 partes por mil, quer dizer, de alta salinidade, for permitido quem usou, está garantido. E só pode usar agora 35%. O apicum, que é aquele terreno que a salinidade é acima de 150 partes por mil, quem usou, usou. Quem não usou, só pode usar 35%. Então, isso foi colocado numa discussão muito ampla, sobre mais de 2 anos de discussão no Código Florestal. Então, na verdade, para o nosso telespectador compreender, trata-se de uma regulamentação de área com base na lei federal. Áreas que já eram exploradas de mangue, elas permanecem como estão no que foi colocado pela lei. As áreas que ainda não foram exploradas, que são áreas de mangue, não se pode fazer mais nada, não se pode atuar. Ou até 35% dessa área, não é isso? Exatamente. Que foi aprovado pela lei? Agora, eu pergunto para que o telespectador compreenda. Muitas manifestações, às vezes, se dão contra pelo fato de dizer que a atividade do camarão, ela devasta, ou ela acaba, ela prejudica o mangue. O que é que você poderia dizer ou explicar para o nosso telespectador em contrário dessa afirmação? Olha, é uma coisa totalmente absurda. Não tem lógica. O camarão, ele é muito sensível, ele depende da qualidade da água, depende de todo aquele manejo. Então, assim,
assim, hoje as técnicas que nós temos de boas práticas de manejo, de biossegurança, que são aplicadas praticamente em todo mundo, porque nós damos cursos e mais cursos para o micro e pequeno produtor, então não permite, não tem essa questão de agressão, pelo contrário, água da drenagem, nós temos dezenas de trabalhos científicos mostrando que a água da drenagem do Rio de Camarão é muito melhor em qualidade físico-química do que da água da captação. A água da drenagem do Rio de Camarão é melhor em qualidade bacteriológica, coliforme fecal, coliforme total, menor 30%, 35% do que na captação. Nós não temos dúvida nenhuma. Então procede essa informação, que muitas vezes eu tive acesso, de que a água que vem, que é descartada, por exemplo, dos tanques que criam os camarões, elas saem mais limpa do que a própria água, seja do mangue ou da área onde ele está sendo criado. Essa informação é verdadeira? É verdadeira e cientificamente comprovada. Nós temos, e como nós temos também as informações científicos mostrando que a área de mangue no estado do Rio Grande do Norte cresceu antes de começar a carcinicultura e depois da carcinicultura. No Nordeste cresceu 35%. Nós temos trabalhos de tese, de doutorado, de internacionais, mostrando que as fazendas de camarão do Brasil foram implantadas em terreno de Salgado e de Apicum, que agora o Código Florestal separou, porque eles gostavam de colocar. Salgado e Apicum é ecossistema manguezal, mas não é verdade, não é verdade. E está separado no Código Florestal. Na entrevista anterior, o presidente do IBAMA, Alvamar, ele chegou a dizer que estaria sendo praticado a criação do camarão no Rio Grande do Norte em áreas ilegais, áreas que pertenceriam à União, portanto, não haveria o direito da parte daqueles que já estão na atividade, mesmo depois da regulamentação, segundo a interpretação dele, de que essas pessoas não poderiam mais criar camarão lá. O que é que você diz a respeito? É uma conversa muito deslavada, porque licença do IBAMA, todo mundo aqui pegou, e muito tempo, licença do IBAMA. Os empreendimentos de carcinicultura antigamente pegavam a licença do IBAMA. Os que nós fizemos em Guamaré, os que nós fizemos em bairro de Cunhaú, em Canguaretama, tudo era com licença do IBAMA. O IBAMA é quem fiscalizava, quem dava licença. Né? Depois é que o IDEMA realmente assumiu essa competência. Né? Mas assim, não se tem o IDEMA assumiu a competência, o IDEMA que é um órgão estadual, né? E por que o IBAMA agora está criando esse problema? Porque o IDEMA está deixando. A questão é só essa, não tem diferença, Robson, não tem diferença do Rio Grande do Norte para o Ceará na questão de ter licença ou não ter licença. Tem diferença que lá no Ceará o IBAMA não interfere na questão do órgão estadual, mas daqui no Rio Grande do Norte o IBAMA está interferindo. E com essa atitude que eles estão tomando, querem fazer uma reunião, veja que absurdo, uma reunião para discutir a questão de uma lei aprovada pela Assembleia. Como é que nós vamos imaginar que o IBAMA e Ministério Público vai discutir uma lei aprovada pela Assembleia depois de ter sido aprovada? Porque não foram lá para dentro da Assembleia. Aqui eu quero realmente até dar um testemunho e compartilhar com o telespectador uma preocupação que eu tenho, né? Olhando bem aqui na nossa câmera, meu amigo Marquinhos, né? Eu me preocupo muito com a situação que nós observamos, né, o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, sustentável, obviamente, mas muita coisa fica represada no IBAMA. Eu sei que dados do ano passado mostravam que há algo em torno de R$1 bilhão de investimentos que estavam represados, aguardando licenças do IBAMA. E muitas reclamações, por exemplo, dizem, não, se não pode fazer assim, como é que pode fazer então? Vamos resolver essa questão. E não se resolve. No IDEMA, órgão estadual, a mesma coisa acontecia. Pelo menos agora no início do governo, nós tivemos aproximadamente 1.500 licenças ambientais de empreendimentos diversos que foram liberadas. Agilidade que ajuda na geração de emprego e renda. Então não se pode permitir que o IBAMA, que está metendo-se, digamos assim, numa questão ambiental, mas que diz respeito à competência do IDEMA, que venha prejudicar o desenvolvimento do Rio Grande do Norte, sobretudo na área de geração de emprego e renda, numa área que não precisa de tanta qualificação como é a área do camarão. E você não pode querer, Robson, afastar agora o camarão do habitat natural dele. Então, assim, agora eu vou ter que afastar, como o superintendente falou, afastar o camarão. O nosso litoral, nós temos que aproveitar, é uma riqueza muito grande. Nós temos empreendimentos aqui, pegando água do mar, Robson, de 100, 150 hectares, que assim, é uma demonstração de quanto realmente essa atividade pode contribuir para o fortalecimento da socioeconomia do nosso estado. Não tenho dúvida nenhuma, pelo contrário, nós temos que se aproximar, e essas áreas improdutivas que não estão sendo usadas, que podem ser usadas, que estão agora debaixo da lei do Código Florestal, e a lei estadual agora que veio para somar, nós não temos dúvida nenhuma que o setor precisa realmente desse entendimento, e a decisão do IDEMA para licenciar
né? Para que o setor possa realmente alavancar, porque ninguém está pegando financiamento. A maioria dos micro e pequenos produtores não tem licença ambiental. Sem licença não tem financiamento. Sem financiamento é difícil ter o desenvolvimento. Exatamente. A gente recorda-se, inclusive, de tantas propagandas que acontecem por parte do Banco do Nordeste, financia tantas coisas, né? E não chega o financiamento, por exemplo, nessa atividade do camarão, porque não tem regulamentação. Não regulamenta porque fica essa lenga-lenga para lá e para cá. Dá para pensar até que o IBAMA deve ter alguma coisa contra o Rio Grande do Norte. E como é que nós chamamos isso? Me parece que isso acontece no estado do Rio Grande do Norte. Como é que é a oposição dos IDEMAS e do IBAMA nos outros estados brasileiros? O problema está sendo no Rio Grande do Norte. E veja bem, como é que você imagina que num ano de seca, 4 anos, 5 anos, sem previsão que no próximo ano vai chover, e você tem uma atividade que usa água salgada, e aí o seguinte, agora você não pode usar água salgada? Ei, como é que eu não posso usar água salgada? Quer dizer, sol, clima favorável, terras improdutivas, água salgada à vontade, e não vou poder usar? Porque pessoas que não têm entendimento, não têm conhecimento, não podem. Agora, sim, você diria que... graças a Deus, uma legislação agora. Exato. Você diria que seria um protesto só por questões ideológicas? Puramente ideológica, não tem fundamento de nada. Robson, não tem um fundamento, uma argumentação deles que a gente não possa realmente derrubar. Com a ciência do Brasil, não é de fora do Brasil, com a ciência brasileira que está demonstrando realmente que a atividade da cassinicultura é harmônica com o desenvolvimento sustentável, com o meio ambiente organizado. Tá aqui, não tenho dúvida nenhuma disso. Realmente é muito esquisito. Eu me recordo, inclusive, que eu tive a oportunidade, a convite do governador Eduardo Campos, governador de Pernambuco, de conhecer a construção do... o próprio porto de... acho que é o Porto de Suape. Porto de Suape. Inclusive, conhecendo a própria construção da refinaria Brei Lima, toda essa história que hoje está sob questionamento. Mas a questão é a seguinte, eu fiquei impressionado, né, quando estava sobrevoando no helicóptero do governo do estado, toda aquela área, e fiquei impressionado e perguntei, em quanto tempo vocês conseguiram licença ambiental para construir a refinaria? Ele disse, você não vai acreditar. Eu disse, quanto tempo? Ele falou, em 6 meses. Eu acredito. Ou seja, quando o IBAMA, os órgãos ambientais, determinados órgãos ambientais querem, né, a forma de se conviver pacificamente com o meio ambiente, como se imagina construir a refinaria Brei Lima no meio do mangue, né? E ao lado, em torno de... mais de 120 indústrias em cima do mangue, mas numa convivência pacífica, numa convivência harmoniosa com a natureza. Tem um shopping agora, o Shopping Rio, em Pernambuco, construído também em área de mangue, mas então muitas vezes a gente observa que é mera questão ideológica essa história de tá devastando, mas há maneira de se conviver e de se tratar o mangue respeitando o meio ambiente. Agora, o que não se pode é perder tanto emprego e renda que o nosso estado do Rio Grande do Norte está precisando mais do que nunca. Itamar, nós vamos a um breve intervalo e daqui a pouquinho voltaremos com o nosso programa, continuando com essa entrevista e também respondendo a várias perguntas de telespectadores. Até já. De volta com o nosso programa, boa tarde, cidadão na Banda e Natal, chegando em todo o Rio Grande do Norte, discutindo a questão do camarão com Itamar Rocha, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. Temos aqui participação de telespectadores, participação aqui do George Fernandes, nosso telespectador. Ele diz, o problema maior é a devastação em si. Nunca é tarde para rever questões aprovadas equivocadas, segundo a opinião dele. E ele pergunta o seguinte, na análise sua, Itamar, quanto ainda se pode devastar para a produção de camarão e de onde vem a pesquisa? Uma resposta com base na lei, inclusive. Não é devastar nada, porque não se pode Robson, avançar num metro quadrado de mangue. Então isso aí ninguém tem essa autorização. O manguezal foi preservado em toda a sua extensão e todo mundo concordou, ninguém está discordando disso aí. Então assim, agora, se alguém devastar, bota a fiscalização e vai em cima, porque todo dia nós estamos vendo o que está acontecendo na nossa região, na nossa cidade. Então o que você falou é muito importante, porque há uma confusão na opinião pública, achando que com a regulamentação dessa atividade, com essa lei que foi aprovada na Assembleia Legislativa por 23 votos a 1, que com essa regulamentação muita gente acha que a partir daí vai se devastar mais os mangues do que já está. Então não é isso. Não, Robson, pelo amor de Deus, não nada de manguezal. Nós não queremos um metro quadrado de manguezal. Nós estamos falando dos projetos que já estão implantados, que precisam regularizar, que foram implantados em regiões que podia ter até manguezal, não vou aqui discutir, né? Mas que foram todos desautorizados, nenhum foi implantado na revelia, foi tudo com licença.
Né? Agora, nós estamos falando de hoje os salgados apicuns e os terras adjacentes. Essa lei veio trazer... outras áreas. A lei é muito mais ampla do que simplesmente a questão do salgado de apicum e manguezal. A lei, ela cobre outros aspectos importantes de apoio, da regulamentação, mas, acima de tudo, da segurança para ter investimento nesse setor. Nós precisamos explorar o imenso potencial que o Estado do Rio Grande do Norte tem com o desenvolvimento da cassinicultura. No futuro vai ter outras atividades, mas a cassinicultura hoje é o carro-chefe e não envolve nenhuma folha de mangue. Uma folha de mangue não está prevista, ninguém tem autorização, na lei não fala, nem imagine uma coisa dessa. Muito bem, importante demais esse esclarecimento. Temos aqui a participação de mais telespectador, é importante você mandar sua mensagem de texto aqui no 99827916, manda também pelo WhatsApp, mas diz o bairro e a cidade não está falando o seu nome também. Mas tem um telespectador que diz o seguinte, mas por que é que o IDEMA não deixa? O IDEMA tem que deixar, pois isso ajudará a levantar a nossa economia. Ah, está aqui, o João Paulo de Parnamirim que faz essa colocação, né? E tem várias mensagens aqui de apoio realmente, né, defendendo que se continue a gerar emprego e renda de maneira responsável. Ô, João Paulo, eu vou dizer uma coisa. Em 2003, o Rio Grande do Norte produziu 50% do que o Equador produziu de camarão e exportou 40%. Agora é o seguinte, só você imaginar que em 2014 o Rio Grande do Norte produziu 10% do que o Equador produziu e exportou 1/1000. Nada. O Equador exportou 277 mil toneladas de camarão e 2,3 bilhões de dólares, Robson. O Equador exportou de camarão cultivado o que o Nordeste, do sul da Bahia ao norte do Maranhão, exportou no seu agronegócio. Então é o seguinte, mas do Rio Grande do Norte, né, o Potiguar, né, o comedor de camarão, o Rio Grande do Norte começou há muito tempo e tem um potencial enorme e precisa desenvolver. E eu acredito que essa lei vai trazer essa segurança para ter os investimentos estruturadores, para que realmente a gente possa deslanchar na produção de camarão. Exato, a gente espera que realmente o governador Robson Faria seja sensível à questão e aprove essa lei, até porque nessa linha que ele vem atuando de defesa das atividades econômicas sustentáveis, e pela lei é sustentável, pelo que está se colocando, você colocou claramente, que ninguém vai devastar nada além do que está previsto, que muita gente está fazendo confusão, achando que vocês vão, com a regulamentação da lei, sair devastando. Não é assim. É importante ter cuidado com informação mentirosa que acaba circulando sem noção. E tem um aspecto importante, você sabe que a lei de 2005, o autor da lei era o governador Robson Faria, que era o presidente da Assembleia. Ele foi o autor da lei. E nós aprovamos na Assembleia, graças à sua influência e seu apoio, por 23-1. E depois a governadora da época vetou, né? Agora nós estamos resgatando uma lei e nós acreditamos que realmente vamos contar com o apoio, porque isso é fundamental para o nosso Estado. Participação aqui do Antônio Carlos de Petrópolis. Ele diz que o entendimento do IBAMA nacional é que a cassinicultura é agrossilvo-pastoril. Exatamente. Do CONAMA, inclusive, e do Ministério do Meio Ambiente. Então o Conselho Nacional do Meio Ambiente ele também reconhece, né? Me parece que só o IBAMA do Rio Grande do Norte é que está com esse movimento contra. E a IN 02, que regulamentou o Código Florestal, assinado pela mesma presidente do CONAMA, a Isabela Teixeira, que é ministra do Meio Ambiente, ela coloca muito claramente a definição dela, da IN 02, do MMA, é a definição que está na lei do Estado do Rio Grande do Norte. Você acha que nós íamos colocar alguma coisa que suscitar dúvida para... Os deputados do Rio Grande do Norte têm muita consciência do papel deles no contexto nacional. Temos aqui uma pergunta muito interessante, feita pelo nosso telespectador, não está escrevendo o nome dele ainda, mas a pergunta é o seguinte, aqui pelo WhatsApp: todos nós sabemos que o rio Potengi é poluído, esse camarão produzido no rio é realmente comestível? Olha, a questão de ser comestível, todo camarão é comestível. Agora, da questão da poluição, é a Anvisa que tem que realmente cuidar. Agora, você colocou no lado do Potengi, que é um dado interessante, né? Que essa ciosidade desse pessoal daí, do IBAMA e do IDEMA, eles não cuidaram quando teve aquela mortalidade dos peixes no Potengi e acusaram a cassinicultura. E hoje foi desmascarado, que foram os funcionários do IDEMA, né? E esse pessoal todinho que prevaricaram e que não defenderam o setor e acusaram o setor injustamente, e agora está provado que não foi a cassinicultura. Eu me recordo dessa que, acho que foi na época do governo Iberê, se não me engano, né? Acho que final do governo Iberê, que houve essa matança gigantesca lá no rio Potengi, e acusou-se que teriam sido os criadores de camarão poluindo a água que teria matado os peixes, né? E ele já sabia que não era. Já sabia que não era, mas foi provado que é mentira isso. Foi provado que é mentira, e por isso que o Ministério Público Federal pediu o indiciamento de 5 ou 6 funcionários do IDEMA e de outras pessoas aí que realmente participaram dessa palhaçada contra o nosso setor.
Temos tempo ainda, produção, para mais alguma participação? Muito bem, eu gostaria de perguntar a Itamar, assim, que outra palavra você daria em defesa da aprovação dessa lei que regulamenta a atividade do camarão no estado do Rio Grande do Norte? Outros estados têm dado o seu exemplo, a gente está saindo na frente do ponto de vista da aprovação da lei na Assembleia para assegurar a nossa geração de emprego e renda no Rio Grande do Norte. Não, eu não tenho dúvida nenhuma que a lei vai trazer essa tranquilidade que o setor precisa, principalmente os investimentos estruturadores. Nós realmente precisamos. Nós precisamos de trazer de volta para o Estado os financiamentos que nós perdemos, né? E a culpa sempre essa questão do risco de não ter a licença para o micro e pequeno produtor, porque nós gera insegurança jurídica, né? Então, nós temos muitas vezes no Rio Grande do Norte. Só tem uma dada importante. Tem uma atividade que hoje está na mão do micro e do pequeno. Ela começou com grande e hoje está na mão do micro e do pequeno. Então, micro e pequeno produtor do nosso setor hoje são 75% dos produtores do Brasil. Então é o seguinte, e esse pessoal está todo fora ninguém tem licença, esse pessoal. No Rio Grande do Norte, quantos empregos diretos e indiretos são gerados? Já teve, eu vou dizer para vocês, já chegamos a 25 mil. Hoje eu acho que o Rio Grande do Norte está muito abaixo de 10 mil, porque nós perdemos muito. Pela falta de 38 mil toneladas para 15 mil e olhe lá, que nós estamos correndo risco, né? Porque tem aparecido, além desse problema da falta de financiamento, nós temos problema de doenças, que surgiram algumas doenças e não tem remédio para a doença do camarão. Só tem boas práticas de manejo de biossegurança, que implica investimento. E precisa ter apoio para investimento para o setor superar os problemas. Em alguns casos onde acontece a doença do camarão, ela atinge só o camarão. Só atinge o camarão. E o camarão não o ser humano. Não atinge o ser humano. O camarão não atinge o ser humano. Muito bem, eu quero agradecer a participação de Itamar Rocha, presidente da Associação Brasileira dos Criadores de Camarão. Nosso boa tarde, cidadão. Seja sempre bem-vindo. Deixe o momento final para suas despedidas. Eu que agradeço e estou aqui sempre à disposição, Robson, se precisar, para a gente vir esclarecer. Obrigado pela sua presença. Você pode acompanhar essa nossa entrevista, fica à disposição no nosso site, nosso blog, www.robsoncarvalho.com, o nosso site, nosso blog da Política e Cidadania, onde você vai ter acesso a esta e outras entrevistas que estão lá postadas para você. Grande abraço, continue ligado na Band Natal com os Donos da Bola e até amanhã.